Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli de Física. Estou passando para nós resolvermos mais uma provinha da SpaceX, só que dessa vez é do ano de 2018 para o ano de 2019. Né? Digo isso porque aqui no canal temos já uma prova resolvida aí da SpaceX do ano de 2019 para o ano de 2020, beleza? Basta você acessar as minhas playlists. E, de qualquer forma, o modelo selecionado aqui vai ser o modelo A, o qual você encontra no site oficial da SpaceX, do Exército Brasileiro, que eu estou disponibilizando, inclusive, na descrição desse vídeo. Vamos lá, né? Vamos resolver essa provinha aí, sem mais delongas, então solta essa vinheta aí. Então, galera, nesse momento eu vou soltar a questão aqui na tela por alguns segundinhos, tá? Se você quiser, dê pause nela para tentar resolver, para tentar dar uma olhada nos dados denunciados, para que a gente possa, de fato, começar essa resolução aí. Então, dá uma olhada aqui para a gente resolver, de fato, essa questão aí de número 21 do modelo A. Olha só, no mínimo você precisa ter um certo entendimento, né, sobre o funcionamento das máquinas térmicas. Eu não quero que o aluno chegue aqui nesse vídeo, nesse exato momento, sem ter estudado nada, achando que eu vou fazer algum milagre. Infelizmente, não é assim. Óbvio, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, mas você precisa ter uma noção aí mínima sobre o funcionamento de uma máquina térmica. Ou seja, você, quando abre um livro e estuda sobre esse capítulo, você percebe que uma máquina térmica ela funciona baseada no fluxo de calor espontâneo. Você conecta uma fonte quente, de maior temperatura, com uma fonte fria, né, com uma temperatura menor. Você sabe que de forma espontânea haverá fluxo de calor, haverá fluxo de energia térmica, né? Então, basicamente, saindo dessa fonte quente e chegando nessa tua fonte fria, né, você vai ter um movimento espontâneo. Só que toda essa quantidade de calor que você absorve lá da fonte quente, parte dela é aproveitada pela sua máquina térmica, que a gente chama de trabalho, é energia aproveitada. Uma outra parte vai ser dissipada, vai ser jogada fora, né? Vai para a fonte fria. Então, a gente consegue basicamente pensar nisso. Uma quantidade que entra, que a gente chama inclusive de Qzão Q, né? Que é a quantidade de calor da sua fonte quente. Existe uma quantidade de energia que é aproveitada, que a gente pode representar por essa letrinha aqui, é o tal, é o trabalho, tudo bem? E nós podemos ter também o Qzão F. Ou seja, o Qzão F significa para a gente a quantidade de energia que vai ser dissipada, que vai ser perdida, tudo bem? Então, essa máquina térmica aqui, a máquina X, ela é uma máquina que a gente vai dizer que é real, tudo bem? Ela funciona baseada numa realidade, né? Aproximadamente igual às máquinas térmicas aí do nosso dia a dia. Já essa máquina térmica Y, ela funciona em certas condições especiais. Ou seja, ela funciona obedecendo ao ciclo de Carnot. Ok? Maravilha? Então, olha só. Existe uma diferença, uma pequena diferença na hora de nós escrevermos, né, sobre o rendimento de uma máquina real e sobre o rendimento de uma máquina de Carnot. A gente vai perceber que eu já posicionei algumas estruturas aqui para vocês com uns rostinhos diferentes, né? Então dá uma olhada só para a gente calcular o rendimento da máquina X, né? O NX. Olha só. O rendimento dessa máquina é uma razão entre um trabalho realizado por ela, ok? E uma quantidade de calor absorvido. A gente pode escrever uma outra situação nesse trabalho aqui. A gente pode substituir esse trabalho por alguma outra equação. Então dá uma olhada. Eu já fiz a substituição aqui para você, né? No lugar do trabalho, eu fiz aqui a substituição pela quantidade de calor que é absorvido, né, de forma total, menos a quantidade de calor que você joga fora. Eu tive a preocupação de colocar um módulo aqui, né, nessa quantidade de calor que você joga fora, porque é um calor perdido, então em tese você imagina um sinal negativo, tá? Então se eu coloco um módulo aqui, eu vou achar um valor positivo. E na questão, lá no finalzinho do enunciado, ele diz pra gente que essa máquina X rejeita, joga fora, né, uma quantidade aqui de... Opa, esqueci da unidade de medida. Ó. Ele joga fora uma quantidade de 500 joules, né, de energia para sua fonte fria. Então, isso daqui é a sua perda. Isso daqui é o que é dissipado. Então, eu vou dizer que o rendimento da máquina X vai ser igual à quantidade absorvida da fonte quente menos
esse camarada aqui eu já sei quanto vale, o enunciado me disse, menos 500 joules, tá certo? Tudo isso dividido pela quantidade de calor que é absorvida lá da fonte quente, ok? Aqui embaixo, no rendimento dessa tua máquina Y, né, na máquina de Carnot, aquela máquina ideal, o que você vai poder dizer? Rendimento de Y é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? Então, quando você vai escrever um ciclo de Carnot, você pode escrever com essa forma, não precisa ser necessariamente assim. Você acaba readaptando a sua fórmula e escrevendo dessa maneira aqui. Tudo bem que você, né, vai poder comparar uma com a outra, mas enfim, não é o caso aqui, porque ele não me fala qual é a quantidade de calor absorvida pela tua máquina Y, ele não fala qual é a quantidade de calor rejeitada pela tua máquina Y, então como ele só fala as temperaturas, tá bom, tá de bom grado para você conseguir calcular o rendimento dela, tá? Então vem para cá, ó. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, ok? 1 menos. Olha aqui que o aluno, né, olha aqui que o aluno poderia cometer aqui um erro gravíssimo. Ele olha para o enunciado e ele verifica que a temperatura é de 27 graus, né, da fonte fria de 27 e da fonte quente é de 327 graus Celsius. Ele vai empolgado e joga esses valores aqui na equação. Pode fazer isso? Nunca. Porque quando você trabalha em máquinas térmicas, você ainda está naquele campo da termodinâmica. E dentro desse campo da termodinâmica é essencial, é necessário que a sua temperatura venha na escala absoluta. A sua temperatura precisa estar atribuída, né, deve estar atribuída ao sistema internacional. Deve estar na escala Kelvin, tudo bem? Na escala absoluta. Então o que você pode fazer aqui? Você transforma esse 27 e esse 327 graus Celsius para Kelvin. Está aqui, ó, bonitinho para você, né? Basta você fazer uma soma com 273, né? Pegar o valor em Celsius, soma com 273, você vai ter convertido para a tua escala Kelvin, tá? Então, ó, 1 menos 27 mais 273, né? A gente pode colocar aqui como 300, ok? 327 mais 273, a gente coloca aqui como 600 unidades, tá certo? Então, basicamente, né, o que a gente vai poder fazer aqui? 300 por 600 dá 1 sobre 2, né? É simplificável. Então, 1 menos 1 sobre 2, você está tirando uma metade de um número 1 inteiro. O que sobra? Não sobra a outra metade? Então, vai sobrar aqui para você, ó, 1 dividido por 2. Esse valor aqui já é super interessante para a gente, né? Nós podemos pegar esse valor e dar continuidade aqui na segunda parte da questão, ok? Mas só para vocês terem uma noção, né? Se o rendimento da máquina Y vale 1 sobre 2, significa que em percentual, esse cara vale quanto? Esse cara vale 40%, tá? Então, aqui a gente fecha a primeira parte da questão. Pô, cara, tu já está aí há tantos minutos fazendo esse vídeo, será que eu tenho tudo isso para fazer na hora da prova? Não, não tem, né? Mas aqui eu estou tentando ser o mais detalhista possível e espero que você fique comigo até o final desse videozinho aqui para eu te passar todos os bizus necessários, né? Para que você chegue lá na hora da tua prova já calibrado, já calibrada, pronto para resolver qualquer tipo de problema. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa segunda parte. Bom, acredito que para essa segunda parte, né? Basicamente nós vamos ter apenas uma matemática envolvida, né? Então eu vou fazer de forma um pouco mais dinâmica com vocês, tá? Olha só. Perante o enunciado, foi dito que o rendimento dessa máquina X, dessa máquina real, né, vale 40% do rendimento da tua máquina Y, da tua máquina que obedece ao ciclo de Carnot. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Rendimento da máquina X. O que você coloca? Você coloca a quantidade de calor absorvida da fonte quente, né, menos o 500, divide tudo isso daqui pela própria quantidade de calor da sua fonte quente. Então, se você parar para perceber o rendimento da tua máquina X, eu estou repetindo essa estrutura, tá? Então, esse rendimento vale 40% do rendimento da tua máquina Y. Vale a pena no rendimento da máquina Y você escrever... Nossa, aqui não é 40%, nem aqui nem na China, né, gente? Pelo amor de Deus. 1 sobre 2, alguém deve ter visto isso aí, ó. 50%, tá? Então, olha só, o rendimento da máquina Y, que era 1 sobre 2, vale 50%. Não faz sentido algum você chegar aqui aí querer colocar uns 50%, só vai ter mais números para te deixar mais agoniado. O que você faz? Coloca já de forma sintetizada, coloca já de forma simplificada. O rendimento da máquina Y é 50%,
mas você pode escrever 50% como sendo quem? Como sendo aqui, ó, 1 dividido por 2. Tudo bem? Então dá para fazer uma simplificação marota aí, né? Tem um zero em cima, tem um zero embaixo. Então eu já sei que o zero aqui, ó, cortou, né? De qualquer forma, você tem um 4 na parte de cima, você tem um 2 aqui na parte de baixo. Também pode ser simplificável, né? Então se você elimina esse 4 aqui com esse 2 aqui de baixo, aqui em cima sobra um 2, aqui fica o número 1, né? Em cima você vai ter 2 vezes 1, que vai dar 2. Embaixo você vai ter 10 vezes 1, que vai dar 10, né? Além disso, você pode fazer mais uma simplificação. Esse 2 aqui de cima, ele simplifica com esse 10 que vai ficar na parte de baixo. 2 sobre 10 é a mesma coisa do que 1 dividido por 5. Caramba, será que tu tá acompanhando meu raciocínio? Espero que esteja, tá? Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho e pega o que eu fiz aqui pra você, ok? Então, ó, de resto, né, já que eu tenho essa fração sendo igual a 1 sobre 5, eu posso multiplicar cruzado. Eu posso multiplicar em x, não é? Então, olha só o que eu vou fazer. Quando eu multiplico isso daqui cruzado, esse 1 daqui, ó, ele multiplica com quem? Com QQ. Então, 1 vezes QQ dá o próprio QQ, né? Agora, 5 que está aqui na parte de baixo multiplica quem está aqui na parte de cima. Então, fica 5 vezes a quantidade de calor dessa fonte quente, tá certo? Menos 5 vezes o 500. Que isso, cara? Vai ficar meio feio assim? Vai ficar meio estranho? Não, isso daqui rapidinho você resolve, né? Passa um termo pra cá, passa um outro pra lá, né? Traz esse Qzão aqui pra cá, subtraindo, leva esse produto pro outro lado, somando, né? Então, quando você fizer 5QQ menos QQ, você vai obter quanto? 4QQ é igual a 2.500. Tá certo? Tá entendendo? Tá junto comigo? Espero que esteja, tá? Então, agora você vai fazer essa razão aí entre 2.500, né, dividido por 4. Repara, 2.500 é 25 vezes 100. O 100 dividido por 4 é 25. Então aqui você teria 25 vezes 25. Tá vendo os truquezinhos de simplificação, né? Então 25 vezes 25 quer dizer que a quantidade de calor dessa fonte quente, né, que vai ser absorvida aí ao todo, vai resultar para você 625 joules. Cara, eu vou olhar para as alternativas, desculpa, como quem não quer nada, né? E eu percebo que existe uma alternativa aí nessa prova, dizendo aí, né? Enfim, uma alternativa que carrega esse valor aqui de 625. Aí o aluno calcula isso daqui e ele fala assim: Tô feliz, acertei uma questão pro meu bolso. Na verdade, essa questão você não acertou se você marcasse a letra E, né, que aparece aí com a alternativa de 625 joules. Porque ele pede para você qual é o trabalho realizado. O trabalho realizado, ó, esse símbolozinho aqui, repara, ele é a diferença entre a quantidade da fonte quente menos, né, a quantidade jogada fora lá para sua fonte fria. Então o que você faz aqui para resolver? Para você terminar esse exercício, basta você fazer a seguinte continha, ó. O trabalho realizado é a diferença da quantidade de calor dessa fonte quente menos, né, o módulo da quantidade de calor da sua fonte fria. Tá? Então, quanto que vai dar isso aqui? Ó? Esse termo a gente acabou de calcular. Esse termo aqui vai dar 625. O segundo termo você já tinha desde o começo da questão, dá 500, ok? 625 menos 500, aqui nós obteremos um valor, né, um trabalho aí igual a 125 joules, batendo aí com a alternativa de letra B, né? B de bizu, B de, sei lá, parceiros, B de Brasil, né? Enfim, conseguimos então resolver essa questão todinha de forma, de certa forma, pode parecer muito longa, mas é de forma tranquila e você vai perceber isso que eu estou te dizendo quando você começar a praticar cada vez mais, tá bom? Então essa é a primeira questão de uma longa playlist, acompanhe todos os vídeos e qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.